Bom dia. Estamos iniciando hoje o nosso Manifestando Graça. E esse momento é um momento preparado especialmente para você que tem sede de Deus, que quer conhecer mais de Deus, que ama a Deus e a sua palavra. Então esse momento é para você, não importa qual seja o seu credo religioso, ou melhor, a sua religião. Deus quer te abençoar e quer manifestar a sua graça a você. Por isso nós teremos este momento agora todos os dias. E nós estamos iniciando agora. Nós vamos começar compartilhando com você um texto que se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do verso 40 a 42. Ouça: aproximando-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos, dizia: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou completamente limpo. Observe bem a história desse leproso. Tem alguma coisa a ver comigo e com você. Vejamos, na realidade, vamos ver primeiro o contexto. Naquela época, alguém que era cometido de lepra era obrigado a ficar longe das pessoas, isolado. Normalmente elas ficavam escondidas nos vales, atrás dos montes, se refugiando ali, porque não podiam ficar no meio das pessoas, porque a lepra era uma doença contagiosa, como ainda hoje é, só que na época não tinha nenhum tratamento direcionado, então as pessoas tinham que ficar longe da família, escondida das outras pessoas, sem poder se aproximar, eram tomadas de grande solidão e ficavam ali isoladas, afastada das pessoas, uma situação de grande humilhação, era muito difícil. E já naquela época, alguém que era cometido de lepra, a lepra apontava para pecado. Então era uma situação extremamente humilhante, porque apontava para pecado, o pecado que marginalizava, que isolava as pessoas. Mas, na verdade, o que é mesmo pecado? Se nós fôssemos ouvir várias opiniões, nós veríamos que alguns diriam: pecado é desobedecer a Deus, pecado é não observar os mandamentos, pecado é matar, roubar, prostituir. Tudo bem, isso é pecado. Mas na realidade, pecado mesmo, o pecado inicial que origina todos esses pecados, é viver uma vida independente de Deus. Todo aquele que escolhe viver uma vida independente de Deus, ele está escolhendo viver sem Deus, ignorando a realidade de Deus. Este leproso, quando ele estava lá nos vales, e quando ele ouviu falar que Jesus estava passando nos arredores da cidade, ele providenciou sair e ir encontrar-se com Jesus. Ele queria conhecer a Jesus, ter um encontro com Jesus. Então ele sobe e vai até onde Jesus está. E olha que, como eu disse, a lepra é uma doença feia. As pessoas ficavam deformadas, perdiam parte da orelha, hora do nariz, hora dos dedos. Então era uma doença muito feia que colocava a pessoa numa situação muito delicada e muito difícil. Mas ainda assim, este leproso resolve encarar e lidar com aquele momento, enfrentar as pessoas, a humilhação, a rejeição, o desprezo, e ainda assim ele levanta e vai até lá. Além de toda essa situação, ele tinha que usar uma capa que o identificava como leproso, para que as pessoas o identificassem, então se afastassem dele. E esse homem encara tudo isso e vai. Mas observa bem a atitude deste homem. O texto fala que ele aproximou-se de Jesus e rogava-lhe, e lhe pedia de joelhos: se quiseres, podes purificar-me, se quiseres, pode tornar-me limpo. Observe bem que a atitude deste homem: primeiro ele vai até Jesus e se ajoelha na presença dele e pede: se quiseres, pode tornar-me limpo. O ato de ajoelhar-se significa que ele reconhecia em Jesus o Filho de Deus. Ele reconhecia em Jesus o próprio Deus. E o ato a sua forma de falar, se quiseres, pode purificar-me, revela a sua humildade,
que ele reconhecia em Jesus o Filho de Deus e reconhecia em si mesmo, ele se reconhecia como um pecador, alguém que queria uma vida nova, uma vida transformada. E ele vai nessa posição de humildade diante de Jesus. E essa posição que ele assumiu mexe muito com Jesus. Vejamos a atitude de Jesus. O texto fala que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. Observa que imediatamente Jesus não pensou. Quando aquele homem falou, ele imediatamente disse, movido de grande compaixão: eu quero ser limpo. E o texto diz que imediatamente ele ficou limpo. Observe que o ato de Jesus estender as mãos e tocar mostrava que o seu coração era completamente diferente das outras pessoas. Que ele olhava para aquele leproso e via nele um homem cheio de fé, com o coração dependente dele, esperando nele uma mudança de vida. Que cria, que acreditava, tinha fé que em Jesus tudo poderia ser diferente. Ele poderia ter uma vida nova em Jesus. E Jesus, movido de grande compaixão, toca, sem nenhum preconceito, sem nenhum medo, e diz: quero, fica limpo. E imediatamente, o resultado final é que imediatamente ele foi curado. E diz que ele ficou livre da lepra e a sua pele ficou completamente limpa. As áreas que já estavam deformadas foram imediatamente mudadas, corrigidas e voltou a ser perfeita. Aquele homem foi curado. Eu disse para você que a lepra aponta para pecado. Eu quero dizer para você que hoje a oportunidade é sua. Aquele leproso teve uma oportunidade e ele não perdeu a oportunidade. Ele foi até Jesus, se expôs e reconheceu em Jesus o Filho de Deus e reconheceu diante de Jesus que ele mesmo era um pecador e que queria ter a sua vida mudada e transformada. E foi isso que mexeu com o coração de Jesus. E aquele homem então teve a sua história mudada e transformada. Hoje é a sua vez. Hoje é a sua oportunidade de se reconhecer como um pecador e de experimentar Jesus como alguém que pode mudar a sua vida e te dar a oportunidade de começar de novo e construir para você uma nova história. Jesus está pronto para te perdoar e te dar uma vida completamente nova. Volte-se para Jesus, seja dependente dele, reconheça-o como Filho de Deus e tenha certeza que hoje ele vai mudar a sua vida. Eu quero orar com você agora. Você quer essa oportunidade? Então, ore comigo agora. Feche os seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu te reconheço como Filho de Deus. E eu te convido agora a operar na minha vida, a mudar a minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar e me limpar. Eu quero ser limpo. Jesus, muda a minha vida. Isso, diga isso para Jesus. E imediatamente a palavra de Deus que aquele homem foi limpo. Receba de Jesus agora o perdão, um coração cheio de paz e a oportunidade de viver uma vida nova nele. Que Deus te abençoe. Continue olhando para Jesus. Até o nosso próximo momento, manifestando a graça. Que a graça de Deus te alcance neste dia. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.